Olá pessoal, bom dia para vocês. No livro de língua portuguesa vocês têm um texto que tem o tema País dos Mentirosos, certo? Vocês farão a leitura desse texto, certo? Em seguida farão a leitura do vocabulário, certo? Que são as palavras destacadas desse texto, que vocês tomarão conhecimento do conceito de cada uma delas. Em seguida vocês farão tanto o estudo do texto quanto o estudo do vocabulário, de acordo com o texto que vocês acabaram de ler, certo? Na parte de gramática, pessoal, do livro de língua portuguesa, nós vamos ver agora o artigo, certo? Que é a palavra que antepõe a um substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. E ao mesmo tempo, pessoal, indicar-lhe o gênero e o número, certo? E os artigos que nós vamos ver são o, a, os e as. Uma, uns e uma, certo? Vou colocar agora uma tabela para a gente identificar esses artigos melhor, certo? Os artigos são divididos em definido e indefinido, certo? Os artigos definidos são o, a, os e as. E os artigos indefinidos são uma, uns e uma, certo? Observe bem esse quadro, onde ele define bem o artigo definido e o artigo indefinido, certo? Então, vimos no slide anterior que o artigo ele vai definir tanto o gênero quanto o número, não é isso? Então, o artigo definido aí, ó, o leão, a leoa, então definiu o gênero, não é isso? Mas lá embaixo aí, ó, os leões, as leoas, ele tanto definiu o gênero quanto definiu o número, né? A quantidade, não é isso? Então, o artigo, ele é definido e indefinido, certo? Então, na página 98, vocês vão fazer a leitura de um pequeno texto, certo? E em seguida vão realizar a atividade, certo? Na parte de ortografia, nós vamos ver as palavras com a letra H, certo? E o H, pessoal, é a única letra do alfabeto sem um valor fonético, certo? Ou seja, ela não tem um som, certo? Essa consoante, ela pode aparecer no início da palavra, no meio ou no fim da palavra, certo? Ou seja, lá no livrinho de vocês, na página 99, vocês vão ver as palavras com o H inicial, certo? Vocês vão fazer uma leitura do texto Helena, certo? E responder as atividades, né, dessa mesma página 99, certo? Lembrando que a letra H é a única letra do alfabeto sem um valor fonético. Isso quer dizer o quê? Ela não tem som, certo? No livro de produção textual, vocês vão ver o gênero notícia de jornal, certo? Então, a gente vai ver aqui que a notícia de jornal nada mais é uma informação, ok? Eu vou mostrar uma outra estrutura dele aqui, certo? Então, tá aqui, pessoal. Então, a notícia de jornal, gente, ela tem o objetivo de informar, certo? Relatar por meio de uma linguagem clara, certa, formal e objetiva a respeito de um acontecimento na sociedade, certo? E normalmente a notícia de jornal, ela tem uma estrutura, certo? Ela tem um título da mensagem, certo? Como a imagem anterior que eu mostrei a vocês. Muitas vezes ela tem uma legenda, né? Que é uma explicação rápida, certo? Dessa manchete, dessa notícia. Ela tem um layout, ok? Ela tem um corpo, né, do texto, né, que vai informar, né, alguns detalhes dessa notícia, certo? Então, vocês vão realizar, certo? Toda a leitura do texto, ok? Que tem aqui informando, certo? Passo a passo da notícia, da notícia e em seguida realizar atividade relacionada a esse texto notícia de jornal, certo?